pessoal, sejam bem-vindos. O assunto de hoje em corrente alternada são os circuitos puramente resistivos. A gente vai discutir um pouquinho o comportamento dessa carga resistiva e como a corrente e como a tensão se comportam em circuitos assim. Vou falar um pouquinho sobre diagrama fasorial e depois cálculo de potência e outros envolvidos. Um pouquinho sobre diagrama fasorial. Quando uma grandeza alternada é comparado com outra grandeza alternada, do tipo corrente e tensão, como eu coloco no desenho aqui embaixo, sendo elas de mesma frequência, isso é muito importante, eu posso fazer esse tipo de comparação e utilizar então o diagrama fasorial para isso. Tá? Esse diagrama fasorial nada mais é do que analisar comparativamente a defasagem que uma grandeza tem da outra, ou seja, o ângulo de fase entre esses dois sinais, não naquela forma tradicional que a gente escreve lá na equaçãozinha, tensão de pico, corrente de pico, vezes o seno do ômega t mais ou menos um φ, né? Onde esse φ aí seria o avanço ou o atraso, se positivo é avanço, se negativo é atraso, em relação ao zero. Eu coloco aqui um exemplo, onde eu tenho um sinal senoidal, uma tensão e uma corrente, a frequência é de 100 Hz, a tensão de pico é 10 volts, a corrente de pico 5 amperes, e aí é feita a comparação. Eu pego esse módulo, que é na verdade a tensão de pico, e faço lá proporcional. Então aqui vamos supor que tem 10 unidades, e aqui tem 5 unidades, né? Então esse vetor é metade do comprimento desse outro, esse aqui representando a tensão, esse é a corrente. Se eu for comparar a corrente em relação à tensão, eu coloco a tensão, né, a minha referência, que eu estou comparando em relação a ela, na horizontal, e aí analiso a corrente. Então assim eu desenhei, certo? Essa é a representação de uma em relação à outra. Vamos fazer uma análise aqui um pouco melhor. Eu coloco aqui então a minha tensão, coloco ali o vetor, né, corrente, o ângulo entre elas, e aí algumas características, né? Então as unidades, como eu falei para vocês. Aqui vamos imaginar que eu tenho então um círculo com um raio aí 10 e eu imagino que esses dois vetores estão girando. Claro, um em relação ao outro, sempre mantendo os 30 graus, mas girando, certo? O sentido vai ser sempre anti-horário, então se eu for analisar, sempre a corrente vai chegar antes da tensão, né? Porque uma vez que ele está girando no sentido anti-horário, o I sempre chega primeiro que o V, 30 graus. Então eu posso analisar que neste caso, né, quando eu represento desse jeito, o que está mais para cima em relação ao outro, né, está adiantado. Em contrapartida, se eu tivesse, por exemplo, o I aqui, com um ângulo, sei lá, de 30 também, menos 30 graus, ele estaria atrasado 30 graus. Por quê? Porque em relação ao V, o V vai sempre chegar primeiro que o I. É uma análise bobinha, mas que ajuda a entender. Aqui, pessoal, mais algumas informações. Esse desenho eu peguei lá na Wikipedia, nesse link que está aqui, certo? Coloco esse link depois na descrição também. Só para vocês imaginarem uma coisa. O ômega, ele é desprezado. O ômega não é colocado nesse diagrama. Por quê? Porque todos giram na mesma velocidade angular. Então não há porquê eu colocar o ômega nesse diagrama. E isso é o que deixa o diagrama tão rico, né? Ele despreza aquelas informações que são comuns e se detém a analisar aquelas que são realmente comparativas, né? Que são realmente os diferenciais entre os dois sinais. Então, os dois sinais que são diferenciais seriam as amplitudes, o comprimento, né, ou o módulo desses vetores, e os ângulos que eles têm entre eles. Então, embora fornecida essa frequência ômega, ou a mesma frequência em hertz não foi utilizada, e a gente pode analisar isso se fosse pensar numa corrida de Fórmula 1, ou mesmo uma corrida de cavalos, enfim, num trecho, um arrancadão lá, com toda a segurança necessária, os dois carros avançam e um fica em vantagem em relação ao outro. Eu vou medir a defasagem em termos de velocidade ou distância, se eu assim quiser, né? Eu meço a diferença entre esses dois
e estabeleço. Mas eu não levei em consideração a velocidade angular que os dois têm quando a Terra se move na rotação da Terra, ou muito menos ainda a translação, né? Então, por ambos os corpos estarem sobre esta mesma velocidade, essa informação acabou sendo desprezada. Aqui é igual. O diagrama fasorial só pega o que é importante para analisar, tá ok? A ideia é não criar polêmicas, tá? Então, se vocês forem notar, olha aqui, ó, o azulzinho está sempre chegando antes, ó, do roxo e do vermelho, né? Porque o azul está adiantado em relação ao roxo, que está adiantado em relação ao vermelho. Circuitos puramente resistivos, então. Por que eu falei em diagrama fasorial? Agora, ele não é tão importante, eu vou até depois acrescentar mais alguns vídeos falando ainda sobre isso. Os circuitos puramente resistivos sempre vão apresentar um diagrama fasorial onde tensão e frequência estarão com um ângulo de defasagem zero. A resistência não provoca a defasagem da tensão em relação à corrente e vice-versa. Isso é bom? Isso é bom. Por quê? Porque eu vou poder utilizar todas as fórmulas que eu já vinha trabalhando lá em corrente contínua, vou poder fazer cálculo de potência do mesmo jeito, vou poder fazer aplicar as leis de Kirchhoff, enfim, tudo que eu fazer em corrente contínua eu posso fazer em corrente alternada, sem nenhum problema. Então, os cálculos, e aí uma coisa interessante, quando eu for trabalhar com os circuitos, eu preferencialmente vou pegar aquela formulazinha lá, que é a tensão de pico vezes o seno de ômega-t mais φ, seja φ zero ou não, enfim, né? E eu vou sempre trabalhar, vou converter, vou pegar essa tensão de pico e vou converter isso para valor eficaz. Por quê? Porque eu só vou usar valores eficazes, só vai dar certo o meu cálculo se eu trabalhar com valores eficazes para o cálculo de potência, para o cálculo de corrente, enfim, para o que for. Com as minhas fórmulas lá, lei de Ohm, circuito equivalente, leis de Kirchhoff, valores RMS, tá certo? Se for pedido para vocês plotarem, desenharem a forma de onda, aí vocês vão converter isso para valor de pico, o mesmo pico a pico, e aí trabalhar com a formulazinha direitinho, ok? Não quer dizer que não é importante, quer dizer que vocês não vão ficar utilizando a frequência angular, essas coisas toda hora, tá? Certo? Cálculo de potência do mesmo jeito, valor de tensão, valor de corrente, valor de resistência, RMS, tá? Então, pessoal, para circuito série, eu já sei. O circuito está em série, eu já sei que cada componente tem uma queda de tensão e a soma dessas quedas de tensão vão dar o total, né, da fonte, se for uma única fonte só. Se for duas ou três, eu tenho que fazer o cálculo da associação das fontes também. Mas supondo uma fonte só e várias resistências em série, eu somo essas tensões, tem que dar a tensão total. Em contrapartida, é uma malha só, então a corrente que passa nessa malha é única para todo mundo. É a corrente que sai da fonte, é a mesma que passa por todas as resistências. A resistência equivalente é a soma das resistências do circuito, né? Se eu quiser saber qual é a resistência total, eu somo todas. Circuito série é isso aí. Já o circuito paralelo, o que eu tenho de comum para o circuito é a tensão. A tensão da fonte é a mesma sobre todas as cargas. Mas diz a corrente, como a gente analisa lá em Kirchhoff, a corrente que sai da fonte se distribui pelas cargas e depois se reúne de novo. Eu já sei que para ter a corrente total do circuito, eu vou ter que fazer a somatória de todas as correntes que vão para os seus devidos ramos, né? Resistência equivalente, por conta dessa situação toda, é o inverso da soma dos inversos, né? Então eu tenho que pegar todas as resistências, inverter, somo tudo e inverto no final, tá ok? Bom, isso tudo não é novidade, vocês já tinham visto isso em análise de circuitos corrente contínua, tá valendo para cá, sempre gerou dúvida, valor RMS. Valor comercial é valor RMS. Falou em valor de pico, converte para RMS. Como é que converte? Divide por raiz de 2 ou faz o produto de raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa, né? Raiz de 2 sobre 2 vezes o valor de pico me dá o valor eficaz, tá certo? O que eu tinha para passar para vocês era isso. Desejo a todos uma boa semana e fiquem bem, pessoal.